E aí galera, tudo bem? Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre as faces do racismo, ok? E essa aula tem como objetivo compreender a construção histórica e social do conceito de raça, compreender a variação das cores do tecido epitelial humano a partir de fatores evolutivos e desconstruir visões segregacionistas relacionadas à concepção das raças. Historicamente, o conceito de raça foi utilizado para categorizar as pessoas, colocando-as em status socio-raciais diferentes. Até o século XIX, devido à falta de teorias científicas para explicar o fato da espécie humana apresentar uma variedade de cores, e justamente esse fato deu origem ao surgimento de diversas pseudo-teorias que foram desenvolvidas, que a partir delas desenvolveram-se noções de superioridade e inferioridade. Estudos sugerem que a própria igreja sustentava esses argumentos. As consequências, como vocês sabem, foram horríveis. O nazismo e o Holocausto judeu, por exemplo, e a própria escravidão, que inclusive nosso país também está envolvido no nosso processo. Aliás, a história de construção do nosso país, infelizmente, está ancorada no processo da escravidão, ok? E esses processos, essas concepções estavam pautadas no conceito de raça. Mas como será que surgiu esse conceito de raça? E, principalmente, como é possível desconstruir essas visões segregacionistas? Nessa aula, nós vamos trabalhar nessas perspectivas. Um dos nossos objetivos é tentar desconstruir essas visões segregacionistas e entender o que realmente causou essa diversidade de cores e tonalidades de pele que existe atualmente, tá certo? Para tanto, vamos fazer uma viagem ao passado. Vamos voltar aproximadamente 7 milhões de anos. Vamos compreender uma das etapas da evolução humana, que está relacionada com a coloração da nossa pele. Então, se vocês acompanharem essa linha do tempo aqui dos períodos históricos, nós podemos perceber que os primeiros hominídeos estão relacionados a uma data de aproximadamente 7 milhões de anos, e é para esse período que nós vamos. A África é conhecida como o berço da humanidade, porque é na África, especificamente na África subsaariana, que fósseis mais antigos de hominídeos, nossos primeiros ancestrais, foram encontrados. E esse é um fato quase irredutível de que a espécie humana teve uma origem comum, única, surgindo do continente africano e migrando para os demais continentes. Nesse processo pedagógico, é fundamental que tenhamos a clareza de que nós, seres humanos, assim como todos os demais seres vivos, evoluímos. Nós, Homo sapiens, já tivemos diversos ancestrais que passaram por diversas transformações ao longo de milhões de anos para dar origem a quem somos atualmente. A evolução é um conjunto de modificações que ocorrem nos seres vivos e que é responsável pela sua extinção ou pelo seu sucesso adaptativo. Essas modificações ou essas transformações podem ser ocasionadas por fatores externos, como as condições ambientais, e também por fatores relacionados a mutações genéticas que ocorrem ao acaso durante alguma etapa do desenvolvimento dos seres vivos. Nessa animação, nós podemos verificar que toda a variedade de vida que existe no planeta atualmente, ela está relacionada a ancestrais comuns, e que esses ancestrais comuns, eles passaram por processos adaptativos, por processos evolutivos, e deu origem a essa diversidade enorme de vida que existe no planeta
atualmente. O fóssil mais antigo de um provável hominídeo que foi encontrado no Chad, que é um país lá da região central da África, foi datado de aproximadamente 7 milhões de anos. Se nós formos verificar aqui nessa árvore evolutiva, nós podemos verificar aqui esse suposto primeiro hominídeo que foi chamado de Tomai, tá certo? E, segundo os autores que elaboraram esse gráfico, se trata-se de novos conhecimentos que até então não se tinham. E por isso que eles colocaram aqui na base um fóssil do crânio de um Tomai, que é datado de 7 milhões de anos. Se nós formos observar a estrutura dessa árvore, nós podemos ver que houve uma série de outros ancestrais até chegar na espécie atual humana, que é Homo sapiens, tá certo? Nós tivemos ainda anterior ao gênero Homo, o gênero Australopithecus, que nós podemos verificar mais ou menos nessa região da árvore evolutiva. Então aqui nós temos a imagem, claro que é uma elaboração computacional, de como seria mais ou menos as características físicas desse primeiro ancestral humano, desse possível primeiro ancestral humano, tá certo? Ele é do gênero Sahelanthropus. E se vocês, como vocês já puderam observar, é claro, que esse sujeito peludo, né, vivia no continente africano. E ao olharmos esse mapa aqui das condições climáticas do mundo, podemos observar que o continente africano ele é caracterizado por ter altas temperaturas devido à forte incidência de radiação solar em consequência da sua localização, que fica justamente localizada na região da linha do Equador. Então o Sol ele faz essa trajetória e essas regiões do mapa de cores mais intensas, por exemplo, esse vermelho aqui indica região de alta temperatura, de alta incidência solar. E à medida com que nós vamos nos afastando da linha do Equador, a temperatura ela vai diminuindo até chegar nos polos, certo? Vamos lá, continuar nossa aula. Os animais que possuem pelos, como por exemplo o guepardo, quando tem um corpo superaquecido, eles colocam a língua para fora para resfriar o corpo. Assim como os cachorros, por exemplo, que a gente costuma ver e que é um exemplo muito mais próximo de nós. Guepardos, são animais que podem alcançar velocidade altíssimas durante a caça, mas que têm que capturar a presa em pouco tempo, caso contrário, poderá morrer subitamente devido ao superaquecimento corporal. Ao longo de milhões de anos, os pelos dos hominídeos foram dando lugar a uma estrutura mais eficiente de resfriamento, as glândulas sudoríparas. Com menos pelo, podendo agora transpirar com maior eficácia, nossos ancestrais começaram a caçar outros animais, perseguindo por grandes distâncias. E aí, qual é a vantagem disso? Sem os pelos, o suor, que é produzido agora constantemente durante o aquecimento do corpo, permite uma variação maior de temperatura. E os animais com pelo, que vão logo chegar à exaustão, ficam bem mais fáceis de serem predados, porque à medida com que o ser humano ele corre para capturar um determinado animal, o corpo produz o suor e esse suor ele vai resfriar o nosso corpo, evitando o superaquecimento e assim uma provável morte. Como por exemplo, os maratonistas correm grandes distâncias de até 10 quilômetros, mas claro que são pessoas preparadas fisicamente, mas que pelo processo de resfriamento isso lhes é permitido. Bom, aqui nós temos uma figura que representa, na verdade, a estrutura da pele. Como bem sabemos, a pele é o maior órgão do nosso corpo e pode ser dividida em 3 partes: a hipoderme, a derme e a epiderme, tá certo?
Se vocês observarem, nós temos aqui a glândula sudorípara. Essa glândula sudorípara surgiu através de processos, como vocês bem já sabem, adaptativos nos lugares de estruturas semelhantes a essa daqui, que eram responsáveis pelo crescimento do pelo. E aí o que ocorre? Essa glândula sudorípara, ela vai produzir o quê? O suor, é claro, né? E aí esse suor, ele vai ser liberado na superfície de nossa pele. E aí o que ocorre? Como ocorre o processo de resfriamento? Esse suor, esse líquido, ele vai ficar sobre a nossa superfície. Com o tempo, esse suor, ele vai evaporar. E para que haja o processo de evaporação, esse suor, esse líquido, ele precisa retirar energia de algum lugar. E de onde é que esse líquido, que esse suor, ele vai tirar energia, gente? Da nossa pele superaquecida. E aí, como o suor, ele vai tirar essa energia da nossa pele através de trocas de energia, ocorre o processo de resfriamento, tá ok? Vamos dar prosseguimento aqui. Como vocês sabem, esses processos, eles ocorreram no continente africano, tá certo? E aí, essa radiação solar que eu havia comentado para vocês, continuou, é claro, devido às condições próprias daquele continente. E aí surge um problema. Sem o pelo, a pele dos hominídeos ficaria exposta à radiação solar, e aqui entram dois perigos. Mutações gênicas devido à alteração pela radiação solar no DNA, na estrutura do DNA, como por exemplo, o câncer de pele, tá certo? Que vai afetar aí a multiplicação, as mitoses que ocorrem nas células do nosso tecido epitelial, do nosso tecido que forma toda a estrutura de nossa pele. E, além disso, a destruição do ácido fólico, tá certo, galera? O ácido fólico, ele é responsável pela formação saudável dos bebês. E, além disso, ele está associado também à saúde durante o processo de produção dos espermatozoides. Se não há indivíduos saudáveis, não há transferência de genes. E se houver essa transferência de genes, esses indivíduos com deficiência ou com espermatozoide pouco saudável terão poucas probabilidades de sobreviver devido às condições ambientais requeridas. E aí eles muito provavelmente não terão sucesso evolutivo. E aí, qual o mecanismo que o nosso corpo, qual o mecanismo adaptativo que o corpo dos hominídeos, o corpo em geral, né, dos hominídeos, de diversas partes do nosso corpo, passou pelo... Eita, gente, travei aqui, oremos, né? Vamos lá. Continuando. E aí o nosso corpo, ele criou um mecanismo com uma espécie de defesa para esses raios solares. Claro, o nosso corpo, ele não pensou agora, tipo, vou criar um mecanismo de defesa. É um mecanismo que ocorreu sem as pessoas terem consciência, é claro. E qual é esse mecanismo? Lembra que eu falei nos slides anteriores que a pele é formada por 3 camadas. Entre a epiderme e a derme surgiram estruturas chamadas melanócitos, que são as células responsáveis pela produção de melanina, tá certo? A melanina é o resultado da polimerização da tirosina, um aminoácido componente de muitas proteínas humanas. E aí, qual é a função da melanina, gente? Absorver a radiação solar e dissipar essa energia na forma de calor. E aí, qual a função da melanina no caso agora? É proteger o nosso DNA e impedir a destruição ou baixa produção de ácido fólico, tá certo? E aí, como é que ocorre a absorção dessa energia? Vamos olhar aqui para uma estrutura teórica da melanina. Na figura aqui não aparece, mas a estrutura da melanina ela apresenta diversas ligações duplas e simples alternadas. E nessas ligações duplas
há uma concentração eletrônica, concentração de elétrons. Quando a radiação solar incide, esses elétrons vão absorver essa energia e vão realizar os famosos saltos quânticos lá, que seria responsável pela emissão da coloração. Porém, como a melanina ela absorve a radiação em diversas frequências, ela acaba emitindo uma coloração escura, uma coloração negra, tá certo? Por isso, a tonalidade a tonalidade negra da pele das pessoas que tem bastante melanina, ok? E aí, qual a consequência disso tudo? As pessoas com grande quantidade de melanina na pele, tá certo? Elas serão menos sensíveis ao fotoenvelhecimento, fato que é bastante observado no nosso dia a dia. É comum nós ouvirmos as pessoas dizerem, as pessoas pretas, negras, elas não têm a mesma taxa de envelhecimento, digamos assim, que as pessoas brancas. Elas sempre aparentam ser mais novas do que a idade que elas realmente têm. Outro fator ainda é a diminuição das chances de mutação do DNA por ter muita melanina. Essa radiação solar que vai incidir sobre o nosso corpo vai ser absorvida, tá certo? E outro fator, é claro, que vai afetar pouco a produção de ácido fólico, tá ok? E aí, por isso que na África, lá, durante o processo adaptativo, por isso que naquele continente a maioria das pessoas de lá é negra. Por quê? Porque devido à produção de ácido fólico, esses indivíduos, devido a não alterar a produção do ácido fólico de modo significativo, esses indivíduos tiveram sucesso reprodutivo e assim passaram os seus genes à frente, e esses genes foram passados aos seus descendentes, esses descendentes passaram aos seus descendentes e assim sucessivamente, obtendo sucesso reprodutivo. Agora, em indivíduos com a pele onde não há tanta presença de melanina, fetos e pessoas adultas apresentam maiores problemas de saúde, tá certo? Inclusive, as mulheres, principalmente as mulheres brancas, elas têm que tomar comprimidos ou ter uma alimentação bastante regrada nos nutrientes necessários para a produção de ácido fólico, pois certamente elas podem apresentar problemas durante a gestação. E caso essa criança venha nascer, muito provavelmente também ela desenvolverá doenças ao longo de suas etapas, ao longo do seu desenvolvimento. E aí, todo esse processo, depois de tudo isso, o Homo sapiens foi adquirindo características que lhes permitiram melhor adaptação, tá certo? Naquele ambiente. Mas, devido a necessidades relacionadas ao clima, devido a necessidades relacionadas à alimentação, esses Homo sapiens, eles tiveram que sair da África. E sair da África para onde? Eles começaram a migrar do continente africano para outros continentes. Eles ocuparam a Ásia, eles ocuparam a Europa, ocuparam a América do Norte, as Américas em geral, a Austrália, não é, gente? E aí, se a gente for avaliar aquele mapa novamente, nós vamos ver que esses continentes, eles têm climas diferentes, tá certo? Por exemplo, o homonídeo lá, o nosso ancestral, que saiu da África para ocupar a Europa, ele vai, a pele desse indivíduo vai sofrer influência do clima, porque enquanto na África há uma enorme incidência de radiação solar, na Europa ocorre ao contrário. Lá é frio e com baixa intensidade de raios solares. E aí, eu pergunto para vocês, qual o risco associado à baixa exposição à radiação solar,
a baixa produção de vitamina D. É por isso que quando nós somos crianças, as nossas mães nos levam para tomarmos banho de sol durante as primeiras horas da manhã, porque a vitamina D ela é muito importante para o nosso desenvolvimento. Ela está associada, ela é importante para o sistema musculoesquelético devido à sua associação à absorção de sais de cálcio, ao sistema imune e ao sistema cardiovascular também, ok? E aí, depois que ocorreu a migração do Homo sapiens para os outros continentes com condições climáticas diferentes, eles não retornaram aos continentes de origem. Por quê? Porque durante o processo de migração, tá, ok? Ocorreu diversos fatores, diversas condições climáticas e ambientais favoráveis que ocorreram somente num determinado momento e que permitiu com que os nossos ancestrais se multiplicassem por todos os continentes, tá, ok? E aí, nesses continentes, depois de todas essas transformações, os Homo sapiens foram adquirindo características que lhes permitiram melhores condições, melhores adaptações a esses climas desses diversos continentes, tá certo? E que, portanto, essa população que se espalhou por todo o planeta não teve contato novamente, até as grandes navegações no século XVI, onde houve um choque cultural. E aí é que entra a jogada, a utilização do conceito de raça, que eu falei lá no início da nossa videoaula. Os europeus usaram essa noção, esse conceito, essa pseudociência a favor do colonialismo exploratório para desenvolverem teorias de superioridade racial, baseadas em supostas diferenças biológicas, tá certo? Que é inexistente, que buscavam endossar seus interesses comerciais e de dominação. E aí entra aqui, por exemplo, o tráfico de pessoas que moravam na África para serem escravizadas nos mais diversos continentes, nos mais diversos países. Podemos citar o Brasil, por exemplo, e os Estados Unidos, com países que receberam escravos e que tiveram a sua estruturação baseada no trabalho escravo. E aí a gente fecha aqui com o conceito relacionado à raça. Como foi que esse conceito ele foi construído e como é possível desconstruí-lo utilizando conceitos evolutivos da biologia como forma de refutação dessas ideias segregacionistas. Agora nós vamos apenas entender como é que ocorre essa transferência genética que proporciona essa variação de tonalidades de pele em termos de gene, em termos de genética, tá certo? A essa transferência genética que dá a origem a essas diversas cores de pele, nós chamamos de herança quantitativa, porque os genes eles se somam, os pares de genes alelos, eles se somam para proporcionar o surgimento dessa característica fenotípica. Vamos tentar entender aqui mais ou menos essa estrutura. Nós temos esse gene A e esse gene B aqui, tá certo? Esse alelo dominante A, ele produz bastante melanina, assim como o alelo dominante B também produz bastante melanina. Os alelos recessivos Azinho e Bzinho, eles produzem pouca melanina. Vamos cruzar esses alelos, vamos formar pares de alelos, tá certo? Se eu tenho um genótipo, por exemplo, constituído por essa combinação Azão, Bzão, nós vamos ter um genótipo que proporciona a produção de bastante melanina. Vejam que eles possuem apenas os genes A e B que estão associados à produção de bastante melanina, e aí essa expressão desse genótipo vai se dar pela cor preta, tá certo? A pessoa vai ter coloração de pele preta, ok? Agora, por exemplo,
Se eu tenho azão, azão, bezão, bezinho, ou azão, azinho, bezão, bezão, nós começamos a perceber aqui que já há a inserção de um gene, de um alelo, que vai produzir pouca melanina. E aí a tonalidade de pele começa a sofrer uma variação, tá ok? Nós vamos ter um pardo mais escuro aqui, por exemplo. Aqui, onde há azão, azão, bezinho, bezinho, azinho, azinho, bezão, bezão, não tem essa barra aqui, viu, galera? E azão, azinho, bezão, bezinho, nós vamos ter, digamos assim, um pardo de tonalidade média. Aqui, azão, azinho, bezinho, bezinho, azinho, azinho, bezão, bezinho, nós vamos ter um pardo de tonalidade clara, digamos assim. E quando tivermos apenas as características, os genes homozigóticos recessivos, nós teremos a expressão fenotípica de coloração branca, tá certo? Lembrando que pardos e pretos formam a população negra. E aqui nós temos o cruzamento de um mulato médio, tá certo? Essa palavra aqui está digitada errada, com outro mulato médio. Os dois sendo heterozigóticos para a coloração mulato médio. E aí nós vamos ter aqui, ó, azão, os pares de genes, né? Os pares de alelos. Azão, bezão cruzando com outro azão, bezão. E aí vai proporcionar o surgimento de uma característica fenotípica que vai proporcionar o surgimento da coloração negra. E aí, se nós formos fazendo esses cruzamentos, nós vamos ter essas proporções aqui, tá certo? 1/16 para a coloração branca, 4/16 para mulato claro, 6/16 para mulato médio, 4/16 para mulato escuro, 1/16 para o negro, tá certo? Então, a aula de hoje tinha esse objetivo de mostrar para vocês que o conceito de raça que foi construído historicamente não deve ser utilizado para categorizar pessoas, como já vimos. Esses conceitos de superioridade e inferioridade são pseudo-teorias, são falsas teorias, tá ok? Vimos que a coloração da pele ela está relacionada com processos evolutivos, que inclusive, se nós formos avaliar aquele mapa lá que mostra de como ocorreu a migração dos Homo sapiens para os demais continentes, naquele momento, antes da migração, os Homo sapiens tinham a pele escura, tá certo? Quando eles chegaram lá na Europa com condições ambientais diferentes, houve a necessidade, né? Ocorreram novos processos adaptativos e aquela pele escura foi ficando branca, tá certo? De acordo com a biologia, o conceito de raça estaria mais ou menos associado a uma subespécie na escala taxonômica. Porém, a população mundial apresenta uma diferença genética, grupos da população mundial que apresentam uma diferença genética significativa, representa de 3 a 4% de todo o contingente. Quer dizer, não faz o menor sentido dizer que existem raças. Quer dizer, nós podemos até usar essa terminologia, mas raça humana. Só existe uma raça, que seria a espécie humana. Tá ok? Bom, era essa contribuição que nós tínhamos para discutir hoje. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, publica nas redes sociais. E até a próxima aula, galera. Valeu!